Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O nosso tema de hoje é redução de imposto. Tem como reduzir mais de 90% do meu imposto do meu infoproduto? Então, esse vídeo é para quem vende um infoproduto. No próximo vídeo, vamos falar sobre redução de imposto para médicos, mas nesse vídeo em específico é para quem vende um produto digital, para quem tem vendas online, tem um infoproduto, tá? Então, a gente foi bombardeado aí por vários anúncios de promessas, né, de reduzir o infoproduto em 90%, o imposto desse infoproduto em 90%. Isso deixou, assim, os clientes meus de cabelo em pé, assim, perplexos. Jane, mas eu quero reduzir esse imposto, como que a gente não tem isso ainda? O que você está aí fazendo que a gente não reduziu esse imposto? Eu falei, calma, chocolate belga, não é bem por aí. Vamos levantar essa bola para dar o corte no saque, para vocês entenderem como é que reduz 90% de imposto, se é que reduz. Ó, eu já adianto para você que dependendo do regime tributário que você está, de como você está vendendo, dá sim para reduzir 90% do imposto que você está pagando, tá? Mas isso não é o caso dos meus clientes, que já pagam menos imposto dentro da legalidade, tá? Mas vamos ao fato dos 90% de imposto, se tem como reduzir. Então, eu vou começar aqui contando uma história para vocês entenderem a lógica da meada, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando você vê assim, uma promessa dessas, né? Reduza 90% do seu imposto de forma legal. Você tem que ver que a pessoa está usando a mesma coisa que você usa no seu anúncio, no seu criativo. O que ele está fazendo? Marketing de intenção. Então, ele está vendendo, né? Ele está chamando a sua atenção. Ele está vendendo aquilo que você quer e no final ele vai entregar aquilo que você precisa. Sim, ele vai entregar o que você precisa, tá? Então, a primeira coisa é essa. Você não se assustar e falar, meu Deus, existe uma coisa nova que ninguém está sabendo e esse cara descobriu uma brecha. Calma. Vamos olhar friamente para os fatos sem se envolver com a situação, tá? Como se a sua empresa não estivesse envolvida nisso. Olha para o fato friamente e chega numa decisão de redução de imposto. É um gargalo muito grande. Todo mundo em sã consciência quer reduzir o seu imposto. Não quer reduzir o imposto, gente. Até eu, que sou mais boba, quero reduzir meu imposto, principalmente se for dentro da legalidade e reduzir 90%. Bom, então minha alíquota hoje é 6. Eu quero reduzir 90% disso. Tem como? Desconheço, né? Mas vamos seguir o fio aqui para a gente entender a situação. Então, quando você vê uma promessa dessa, você fica aflito, ansioso, para saber se tem uma brecha na lei que permite eu reduzir meu imposto. Porém, contudo, no entanto, todavia, empreender no Brasil não é para amadores, como você já deve saber, você já deve sentir aí na pele. E o nosso querido, ó, nosso querido governo não dá ponto sem nó. Principalmente o governo atual, que criou mais de 10 novos impostos com o nosso taxade. Mas aqui não vem a caso isso, não é o tema desse vídeo, né? Porém, a gente precisa observar que existem processos, existem leis que precisam ser implementadas para você ter uma redução de imposto significativa. E na grande maioria dos casos, essa redução de 90% não é para todo mundo. Dá para ter redução de 90% de imposto? Dá. Mas ela não é para todo mundo. Qual que é a primeira hipótese? Vem cá, segue o fio aqui para você ver, tá? Qual que é a primeira hipótese de reduzir esse imposto, né, esse 90% de imposto? A primeira hipótese é você estar vendendo na pessoa física e aí você tem rendas recorrentes mensais maiores do que R$ 5.000. Então, você vai pagar 27,5% de imposto. Você vai pagar 27,5% de imposto de renda, né? Tributando na pessoa física. Se você migra para uma empresa, você abre um MEI, ou se você abre um Simples Nacional e está classificado lá como produto,
você vai começar a pagar aqui 4% de imposto. Então, perceba, 27,5% para 4% de imposto. Uma redução absurda. Aí você fala para mim, Jane, isso é ridículo. Quem sã consciência faz isso? Bom, existe gente que vende no CPF, não vende no CNPJ por medo de ter um CNPJ. A segunda hipótese é, a sua empresa ela já está enquadrada no Simples Nacional. Está vendendo um infoproduto como serviço, né, uma videoaula, um serviço educacional, ensinando alguém a fazer algo, e está faturando alguns milhões ano, e está pagando uma alíquota efetiva no Simples Nacional de 20% para mais. Você ficou chocado. Pois é. Acontece que existem pessoas desinformadas ou a contabilidade não informa que dá para pagar menos, porque às vezes a contabilidade não quer ter um trabalho maior de ir para o lucro presumido, ou a pessoa, né, às vezes falta orientação para essa pessoa, falta informação para o empreendedor tomar a decisão. A pessoa nunca teve um planejamento tributário, não sabe nem a alíquota direito que está pagando de imposto, só recebe a guia do contador e vida que segue. Ou a pessoa tem medo. Eu tinha clientes, na verdade, que no ano passado estavam faturando alguns milhões no Simples Nacional, pagando uma alíquota efetiva de 18%, mas a pessoa não queria ir para o lucro presumido porque sempre ouviu falar mal do lucro presumido e achou que ia ser muito difícil, que não era para ela, que ela não queria. Então, ela tinha medo de mudar de regime tributário. Cara, pensa só como que uma contabilidade mal instruída ou que coloca um medo na pessoa do lucro presumido causa um grande prejuízo para a pessoa. A gente sentou, conversou, mostrei para ela os números, eu falei, olha, contra fatos não há argumentos. Olha o tanto de imposto que você vai economizar aqui. Ela saiu de uma alíquota de 20, de 19, né? 19,8, assim, 20%, para uma alíquota de 6, 5,93, na verdade. Ela transformou o serviço dela em produto. Então, ela estava com medo à toa. Existe esse tipo de pessoa. Então, assim, você também consegue reduzir o seu imposto, tá? Uma outra hipótese é você estar no Simples Nacional, ir para o lucro presumido, transformar o seu serviço em produto e nessa promessa especificamente desse anúncio que estava rolando de reduzir 90% de imposto, a alíquota que ele sugeria era de 2,28. Só que para ter 2,28, você precisa isentar PIS e COFINS. PIS e COFINS, ele é um imposto sobre livro físico e não sobre livro digital e não sobre e-book. Então, é um tiro pela culatra. Você está atirando num negócio, mas você não sabe se aquilo ali vai dar certo. Pode ser que dê certo, pode ser que passe 5 anos, ninguém te fala nada, pode ser que dê errado, que no meio desse caminho você é fiscalizado e você tenha que pagar multa e juros sobre o imposto não calculado desse período todo. E a terceira hipótese é a sua empresa já está no lucro presumido, tá? Então, fatura bem, está no lucro presumido, está pagando uma alíquota federal de 11,33 como serviço, mais o ISS. O ISS ele varia, tá? É um imposto sobre serviço e ele é municipal. Então, ele varia entre 2% e 5%. E aí é óbvio, né, que você pode escolher o município que tem a menor incidência de imposto, né, para você ter um endereço fiscal nessa cidade, nesse município, que tem uma incidência menor de imposto. Já fica a dica aí para você procurar um município que tem um ISS menor, tá? Então, Contagem, o ISS para atividade de infoproduto é 2%. São Paulo, se eu não me engano, Barueri é 2,5%. Rio de Janeiro, 2%. Agora, Belo Horizonte é 5%. Então, bom, Contagem e Belo Horizonte fazem divisa, mas em Contagem tem um benefício que a Prefeitura de Contagem falou, não, eu quero essas empresas aqui no meu município. Então, eu vou reduzir a taxa de imposto para eu fomentar aqui essas empresas de serviço aqui no meu município. Então, você já fica aí o alerta para você já fazer essa programação para o ano de 2025, né? Você já saber se você muda para o lucro presumido, Simples Nacional, alterar o endereço da sua empresa, o endereço fiscal da sua empresa, para você ir pegando todos esses benefícios de redução de imposto, tá? E foi uma bela dica, hein? Que você não estava esperando por essa. Vai!
Bom, e aí você está aqui pagando 11,33 de imposto federal, né? E a promessa é reduzir esse 11,33 para 2,28. Mas para reduzir para 2,28, você precisa seguir alguns critérios. E eu trouxe aqui 8 critérios que você precisa seguir, cumprir, para você ter essa redução. Mas eu já te falo uma coisa. Eu considero o critério número 8 sem base legal. Portanto, eu não indico isso para os meus clientes. Olha, então tá. O primeiro passo que você precisa fazer aí para transformar o seu serviço num produto, tá? A primeira coisa, utilizar o KNAI correto de livros, de comércio de livro. Tem muita gente, tá? Que coloca aqui só como edição de livro, a atividade de edição de livro. Porém, edição de livro é um serviço só, e não é um produto, tá? Para não ter inscrição estadual. E aí, e para continuar ali, né, como MEI, coloca como edição de livros. Então, se você tem essa atividade, você já não pode reduzir o seu imposto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é transformar o seu infoproduto em um produto. Então, transformar, sair de serviço e vir aqui para um produto. Como que você faz isso? Você vai pegar o seu serviço educacional, você pode fazer um split de vendas, né? Parte serviço, parte produto. Tributar parte com a alíquota de serviço, tributar a parte como alíquota de produto, que é o mais comum, tá? E como que você precisa fazer isso? Você precisa fazer um e-book, um audiobook e um videobook, tá? Terceiro ponto, você também precisa registrar o seu produto na Biblioteca Nacional de Livros. Se você não tem esse registro, você fica desamparado. O quarto, registrar esse produto no ISBN. É o lugar onde você tem a numeração dos livros, tá? Então, você registra na biblioteca, depois na Biblioteca Nacional de Livros, depois você registra isso no ISBN. O quinto passo para você reduzir o seu imposto do seu infoproduto. Você precisa alterar os termos de uso na sua página de vendas e informar para o seu cliente, informar para o seu aluno que ele está comprando um produto em formato de e-book, audiobook e videobook, tá? Precisa conter isso na sua página de vendas, no termo de uso, precisa estar claro, não pode ser uma coisa subentendida, subliminar, disfarçadamente. Não, precisa estar explícito essas palavras no termo de uso na página de vendas. O sexto é ter literalmente um e-book. Então pensa só, você comprou um e-book lá na Amazon. Ele é seu, você consegue fazer download dele e usar para onde você quiser, offline, online, ele é seu, ele está dentro da sua máquina. Então o seu aluno, ele também vai precisar, você também vai precisar passar esse acesso, né, de dar, entregar as videoaulas, as videobook, audiobook, e-book, ou via app. Eu tenho um aplicativo próprio que eu disponibilizo as minhas aulas, não vale ser o aplicativo da Hotmart que dá para ver offline. Precisa ser um lugar em que a pessoa consiga assistir offline e consiga ter na máquina dela, tipo um drive compartilhado, um aplicativo próprio da pessoa, que você consiga baixar essa aula no seu computador e não só assistir, tá? Então, precisa cumprir os requisitos. Você vai falar para mim, Jane, e é pirataria? Bom, aí você tem que escolher o jogo que você quer jogar, tá? Você tem que escolher as suas batalhas. Sétimo, você precisa ter inscrição estadual na Secretaria de Fazenda de cada estado que tiver que o seu cliente tiver comprado o seu produto. Então, por exemplo, que a sua empresa ela tem a sede dela no estado de Minas Gerais, Belo Horizonte. E aí, você tem inscrição estadual em Minas Gerais. Só que um cliente seu, um aluno seu, comprou isso lá em São Paulo. Então, você precisa ter uma inscrição estadual em São Paulo. E aí, outro aluno seu comprou lá em Santa Catarina. Você precisa ter lá. Você comprou no Amapá, Amazonas, Pará, Tocantins. Enfim, você precisa ter inscrição estadual em todas as CEFAS, em todos os estados que alguém comprou o seu produto, tá? Você não vai pagar imposto por isso, mas é uma obrigação acessória que precisa ser cumprida. E o 8,
Chegamos no 8, no ponto que eu acho que é o mais polêmico. Bom, o e-book ele tem a equiparação tributária dos livros, certo? E o livro tem imunidade de IPI e ICMS. Então, dessa forma, você sai de uma alíquota de 13,33 para 5,93. Então, você já reduziu bastante. Você estava pagando aqui 13,33, 11,33 mais 2 de ISS. Então, se na sua cidade o ISS é 5, você está aqui pagando 16,33. E aí você sai de 16 para 5,93. Poxa, já reduziu mais da metade do seu imposto. Aí, quase 90% de imposto. Porém, essa promessa de reduzir para 2,28 é um tiro no pé, porque essa alíquota ela é para livros físicos e para livros digitais apenas para deficientes visuais, que não enquadra o e-book normal. Existe essa observação, essa regra que está lá bem explícita que 2,28 é para livro físico e para livro digital para deficiente visual, que é diferente de fazer um e-book normal. Você concorda comigo? O e-book para um deficiente visual é diferente do e-book para uma pessoa normal, que enxerga normalmente, numa legislação que não te ampara. É bem específico falar que é para livro físico e e-book para deficiente visual. Então, você está usando uma coisa que não é seu. Você está apropriando de uma alíquota, de um benefício fiscal que não é seu. Vamos ao entendimento do STF. Então, um disclaimer aqui. Tem pessoas por aí que pregam, inclusive, que conseguem pagar zero imposto. Ah, você vai vender milhões e vai pagar zero imposto por causa dessa imunidade tributária. Mas deixa eu te falar uma coisa. Só existe zero imposto se você tiver zero vendas, sem mais. Sem essa discussão não cabe aqui, tá? Não existe zero imposto. Zero imposto é zero vendas, ok? Então vamos seguir ao entendimento do STF sobre o assunto da tributação de livros e e-books. Em 2017, o STF, Supremo Tribunal Federal, julgou 2 recursos extraordinários. Esses recursos, ele decidiu que, assim como os livros impressos, e-books também têm direito à imunidade tributária, conforme a Constituição em seu artigo 150. Aí, quando foi em 2020, abril de 2020, o Supremo ele reforçou esse entendimento, tá? Aprovando a súmula vinculante 57 e confirma que o posicionamento de e-books estarão abrangidos pela imunidade tributária do artigo 150 da Constituição. E isso traz bem mais segurança jurídica para quem transforma o serviço num produto e está ali pagando R$ 5,93, certo? Vamos ao 2,28, tá? Então, lembrando que esse ponto da Constituição aqui refere. Gente, é muito importante a gente entender isso, muito importante. A gente entender isso que o STF, ele fala sobre impostos, tá? Impostos. E PIS e COFINS não são impostos, são contribuições. Aí você fala, Jane, é a mesma coisa. Não é. Parece a mesma coisa, porque você tem que pagar do mesmo jeito, tem uma alíquota sobre o seu faturamento, mas, de acordo com o Código Tributário Nacional, PIS e COFINS são contribuições e não impostos. Então, o STF ele não tem autoridade, não tem competência para julgar PIS e COFINS. Então, com isso, pela Constituição, livros impressos e e-books têm imunidade tributária especificamente no que se refere aos impostos de IPI e ICMS. Então, tem imunidade tributária, tá? Não vai pagar imposto sobre isso. PIS e COFINS não entram nessa questão de imunidade tributária concedida pela Constituição e continuam sendo tributados normalmente. Contudo, estamos no Brasil e pensa num país onde as questões fiscais são complicadas. Várias questões são complicadas, mas as questões fiscais pela ordem do Senhor. Né? Entretanto, temos a Lei 10.865 de 2004, que trata sobre PIS e COFINS. No seu artigo 28,
inciso 6º, concede alíquota zero a venda de livro no mercado interno. Alíquota zero de PIS e COFINS, na teoria é diferente de imunidade tributária. Na prática, não tem o pagamento, tá? Então, essa lei falou que tem alíquota zero de PIS e COFINS sobre livro, certo? E aí, com base no posicionamento dessa lei, né, algumas pessoas começaram a se questionar se o pagamento de PIS e COFINS também seria devido aos e-books, visto que a lei fala em livros e o STF equiparou livros a e-book, certo? Você fala, Jane, equipar. Já que falou que livro é igual a e-book, livro tem essa imunidade, então e-book também tem. Bom, lembra que eu falei para vocês que no Brasil, na questão tributária, as coisas não são fáceis? Então, pois é. Acontece que essa mesma lei, que falou que PIS e COFINS a alíquota é zero, Lei 10.865 de 2004, afirma que a alíquota zero é para vendas de livro, só acontece para aqueles que estejam de acordo com o conceito do livro dado pela Lei 10.753 de 2003, em seu artigo número 2. Ou seja, a Lei 10.865 fala que tem alíquota zero só quem está enquadrado na Lei do Livro, que é a Lei 10.753 de 2003. Pois é, você não sabia que existia uma Lei do Livro, né? Pois existe, isso existe. Existe a Lei do Livro, que é a Lei 10.753 de 2003. E no artigo 2º dessa lei, eu vou ler o que ela fala, tá? No artigo 2º dessa lei, ela fala que em seu inciso 7º, que é considerado livro aqueles em meio digital, magnético ou óptico, desde que seja para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual, ou seja, não trata para um e-book tradicional. Então, o STF falou que alíquota zero PIS e COFINS para livro. E aí tem a lei do livro que fala que está incluído nessa alíquota zero apenas livro magnético, livros em meio digital magnético, que seja exclusivo para pessoas com deficiência visual. Exclusivo para pessoa com deficiência visual. Exclusivo para pessoa com deficiência visual. Não vale o e-book tradicional. A lei é clara, está escrito, tá? Aí você fala, Jane, mas o STF não tinha falado que e-book estava equiparado para livro? Sim, mas a competência do STF é julgar e garantir Constituição. Ou seja, eles podem decidir, debater tudo que possa ferir a Constituição. Quando eles fazem essa equiparação, não se tratava tão somente de levar para e-books o que a Constituição libera para os livros de imunidade tributária. Essa imunidade tributária completa só. Essa imunidade tributária, ela contempla somente impostos. Lembra que eu falei que PIS e COFINS não são impostos, são contribuições? Então, PIS e COFINS, que seria a alíquota zero, entendeu? Só entra no livro físico, não entra no e-book, não entra no digital. E como essa lei do livro, ela não foi alterada, né, até a data de hoje, para incluir também os e-books, a alíquota zero sobre PIS e COFINS, né, do que trata a Lei 10.865 de 2004, serve somente para livros impressos, tá? Então, a lei é clara, trata sobre isso, tem todo esse questionamento, mas aqui fica claro que não serve. Esse 2.28, ele não é para e-book tradicional. E aí, como é que fica, né, a Receita Federal com tudo isso, nisso tudo? Então, assim, você vende um e-book para ter imunidade tributária e entrega um curso. Ou seja, usa a alíquota zero nos e-books, que já não poderia, mas usa, sendo que é destinado para livro físico. Ou ainda usa um KNAI de editor de livros para se enquadrar como MEI, ou para ter um benefício fiscal, ou para não ter inscrição estadual, né? E vender esse e-book. Você pode ser enquadrado em ambas situações pela Receita Federal como desvio de finalidade. Isso gera para você a perda
desse benefício fiscal, que teoricamente você não teria, você que quis reduzir o imposto na marra, e também você vai ter o recolhimento em atraso dos tributos devidos, além de multa e juros, do período que você usou. Né? Então, tem 5 anos que você usa isso, nos últimos 5 anos. Tem 4 anos, nos últimos 4 anos. Tem 6 anos, não, nos últimos 5 anos só. 6 anos, o sexto ano não considera. Essa questão de desvio de finalidade, ela está lá, exposta lá no Código Civil, no artigo 50 do Código Civil. Então, uma das autuações da Receita Federal mais divulgadas em relação assim, a desvio de finalidade aconteceu em 2016, lá referente ao Instituto Lula, né? Se você dá um Google aí, você consegue encontrar as reportagens para entender o que aconteceu com isso de desvio de finalidade. Agora, deixa a reflexão para você. Você se sente seguro para reduzir a sua alíquota em 90%, né? Baixar para 2,28%, sabendo de todas essas regras? Você ainda quer reduzir esses 90% na marra, sabendo do entendimento do fisco sobre o assunto? Eu espero que com esse vídeo você tenha entendido como é que você vai conseguir, como é que você consegue reduzir os impostos da sua empresa de forma legal e como que foi possível reduzir 90% desse imposto. No próximo vídeo a gente vai falar sobre essa mesma redução, se é possível reduzir em até 70% de imposto para profissionais da área da saúde. Só que aqui a lei já te ampara para essa redução, mas você também tem que cumprir alguns requisitos. Te espero no próximo vídeo. Até lá!